Em nossa dose de astronomia de hoje, vamos falar sobre os asteroides. Eles de fato poderiam acabar com a vida na Terra? Meu nome é Mário Fontana, sou matemático e astrônomo amador, e você está no canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! E se um asteroide fosse atingir a Terra? Em primeiro lugar, precisamos deixar claro que é muito importante encontrar os asteroides antes que eles nos encontrem primeiro. Um impacto de asteroide é o único desastre natural que, de certa forma, poderia ser evitado. O Gabinete de Defesa Planetária da NASA apoia projetos em conjuntos com várias agências espaciais e cidadãos de todo o mundo para descobrir asteroides, calcular e prever suas órbitas futuras. Se uma ameaça de impacto de asteroide for descoberta com anos ou décadas de antecedência, uma missão de deflexão pode ser possível. Estamos prestes a ver o resultado de uma experiência assim com a missão DART da NASA, que vai se chocar com o asteroide Dídimo ainda este ano de 2022, por volta do final de setembro ou início de outubro. Se você quiser entender melhor essa missão, já vou deixar um card com um vídeo explicando tudinho sobre ela. Voltando ao nosso assunto, é inegável que dentro da ordem natural, o primeiro ponto no aspecto da defesa planetária é encontrar os asteroides. Inclusive, existe uma grande lista deles que são monitorados de perto. Mas para encontrar um asteroide, precisamos primeiramente entender o que é um. Eles são diferentes dos cometas e meteoros. Na verdade, todos esses objetos orbitam o Sol. Um asteroide é um objeto pequeno e rochoso, e quando visto de um telescópio, aparece como um ponto de luz. Uma grande quantidade de asteroides se localiza em um anel entre a órbita de Marte e Júpiter, chamado Cinturão de Asteroides. É possível até que a maior quantidade deles esteja por lá. Alguns asteroides são arredondados, outros alongados, e alguns ainda possuem satélites. Uma coisa ainda mais curiosa descoberta por um astrofísico brasileiro foi um asteroide que possui anéis, como Saturno, porém bem mais discretos. Vou deixar um card com um vídeo onde falo deste asteroide e outras coisas legais. Um cometa também orbita o Sol, mas ao contrário de um asteroide, é composto de gelo e poeira. Por isso os astrônomos costumam referir-se a eles como uma bola de gelo suja. Quando um cometa se aproxima do Sol, seu conteúdo de gelo e poeira começa a vaporizar. Quando ele é visto por um telescópio, parece uma coisa nebulosa ou apresenta uma cauda. E o meteoro? Para falar de meteoro, vamos começar falando em meteoroide, que é um pequeno pedaço de asteroide ou cometa, normalmente do tamanho de um seixo, mas seu tamanho pode variar, sendo um pouco menor ou um pouco maior. Muitas vezes é originado a partir de uma colisão. Quando um meteoroide se aproxima da Terra e entra na atmosfera, ele dá origem a um fenômeno luminoso chamado meteoro. E um meteoroide entra na atmosfera a uma velocidade muito alta. Os gases à frente dele se aquecem, gerando um fenômeno luminoso, como se fosse um raio de luz. Muitas pessoas os chamam de estrelas cadentes. Estes raios luminosos muitas vezes deixam rastros no céu, como a passagem dos aviões a jato. E se o meteoroide sobreviver à queima de sua entrada na atmosfera e atingir o solo, ele é chamado meteorito. Agora você já é quase um especialista em NEOs. Ah, não se assuste com este nome. Ele é uma sigla em inglês para Near Earth Objects, que quer dizer objetos próximos à Terra, e é como genericamente chamamos corpos como asteroides, cometas e meteoroides. Já que tocamos no assunto, quando foi a última vez que um asteroide atingiu a Terra? Para responder a esta pergunta, precisamos primeiramente entender se falamos de pequenos ou de grandes impactos. Isto porque a Terra é atingida o tempo todo, mas felizmente para nós, a grande maioria dos corpos que impactam são pequenos e apenas queimam na atmosfera sem atingir o solo. O evento de bola de fogo mais significativo em mais de 100 anos ocorreu na Rússia, no ano de 2013, quando fomos atingidos por um asteroide do tamanho de um pequeno edifício, que se desintegrou a cerca de 20 quilômetros acima da cidade de Chelyabinsk.
ele depositou um grande número de meteoritos no solo. A doutora Marina Brozovic, da NASA, exibe aqui um pedaço desse meteorito. Mas e os grandes impactos? Aqueles que deixam crateras com dezenas de quilômetros de largura e causam quantidades enormes de devastação? Temos que voltar muito no tempo para encontrar um evento com essa magnitude. E essas crateras não são fáceis de detectar, porque atualmente elas foram fortemente impactadas pela ação da erosão, estão cheias de sedimentos ou podem estar no fundo de oceanos. Mas é importante que você entenda que pequenos impactos ocorram o tempo todo, principalmente porque cerca de 15 mil toneladas de poeira espacial atingem a Terra todos os anos. E grandes impactos são muito raros. E aqui falamos de intervalos de milhões de anos. Logo a pergunta, quando foi a última vez que um asteroide atingiu a Terra? Pode ser respondida cirurgicamente com a afirmativa. Provavelmente hoje, mas as probabilidades dele chegar ao solo eram muito pequenas e apenas queimou-se na atmosfera. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Eu queria só um tempinho para apresentar para vocês o novo parceiro aqui do canal, a Insider. A Insider fabrica roupas ideais para o dia a dia, com alta tecnologia. Olha essa camiseta, que bacana! As camisetas são feitas com fibras macias que se adaptam ao corpo, não amassa e não desbota. As meias da Insider também, olha que legal, são fantásticas. Elas são super respiráveis e não saem do pé. Corre lá no site da Insider e encomende sua roupa tecnológica e sinta-se confortável no dia a dia. A Insider está presenteando a você que acompanha o nosso canal com 12,5% de desconto em todas as compras no site. É só usar o cupom NERD50. Então, vá pelo nosso QR Code aqui do lado e siga direto para o site da Insider. Quem curte astronomia e tecnologia vai curtir também as roupas da Insider. Experimente, você vai amar!